Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a Daniele. Hoje eu vim gravar um vídeo para vocês para mostrar essa Bíblia aqui, um pouquinho mais de perto. Ela é uma Bíblia bilíngue da Thomas Nelson Brasil. Deixa eu mostrar aqui para vocês a logo da Thomas Nelson. Não é a única Bíblia da Thomas Nelson que eles têm de forma bilíngue. O outro exemplar é com o texto King James Version, que seria um inglês muito mais culto, mas ao mesmo tempo muito mais antigo. E alguns termos que é usado na língua inglesa que já caiu em desuso, que nem eles mesmos chegam a compreender, mas eles não usam mais, sabe? Não é como a ACF no Brasil, que mesmo que a gente entenda, mesmo que a língua esteja antiga, a gente consegue entender o que está sendo falado. Realmente há termos lá que não são mais utilizados na formulação das frases. Mas enfim, e essa Bíblia que tem na Thomas Nelson, da King James Version, é em paralelo com a própria CF que eu acabei de falar, é um exemplar muito bonito também, né? Mas aí seria mais para pessoas que já falam inglês ou que já querem, sabe, ter essa língua mais próxima à linguagem de Shakespeare. É muito bonito, mas não é o meu caso, não estou nesse nível ainda. Gostaria muito de já estar. Mas eu não estou dizendo aqui que eu não vou ler a King James Version, tá, gente? Eu só estou falando que não é o meu momento agora. E se caso você estiver pensando, Daniele, por que você não pegou outro exemplar? Primeiro, que esse aqui eu ganhei de presente do meu esposo, mas segundo, que porque eu não estou nesse nível ainda. Então, para mim, a melhor opção seria essa mesma. Ó, deixa eu mostrar para vocês o material, é muito bonito, olha só. Uma peça lindíssima, né? É toda em baixo relevo. Aí a câmera tá pertinho assim para eu mostrar para vocês. Daqui a pouco a gente vai olhar melhor o material. Deixa eu tentar abrir aqui para vocês verem. Ó, vou tentar abrir assim, ó, forma uma árvore. Olha só, é muito bonito. Ó, forma a árvore direitinho, ó. Bonito, né? Tá vendo? E essa Bíblia aqui, ela tem duas opções de capa. Ela tem uma capa bege, que não é toda em baixo relevo assim. Ela é desenhada, mas tem a opção de detalhes de flores. Mas eu achei essa aqui muito bonita mesmo. Tem esses marcadores aqui de dourado, de cadarço. E eles são dourados mesmo. É diferente da minha outra Bíblia que eu tenho deles. Deixa eu ver se eu consigo puxar ela aqui para vocês verem a cor do cadarço, ó, tá vendo? É muito clarinho, aquele ali é um bege brilhoso. E esse aqui é dourado, ó. Deixa eu botar o foco lá pra... Tá vendo? É diferente a cor. Esse daqui é diferente desse, ó. São bonitos os dois, mas eu só tô mostrando pra vocês que é diferente. E eu gostei muito do presente, gostei muito mesmo, ó. Tem uma abertura muito bonita aqui, é tipo imitando um detalhe de madeira, atrás também. E essa Bíblia aqui, ela é toda costurada, então ela tem abertura total. Totalmente, vocês viram que eu abri ao contrário para mostrar para vocês o desenho da árvore. Ela tem abertura total. Aonde você tiver, ela abre totalmente, ó. Tipo aqui no final, ó, abertura total. A última página da Bíblia, ó. Abertura total, ó. Vamos pegar a penúltima para ver o que acontece. Do mesmo jeito. Então, a parte de costura dela é perfeita. Eu gostei muito dessa capa também, ó. Tá vendo? Abertura total. E ela é muito bonita. Deixa eu dar uma distanciada na câmera para mostrar algumas coisinhas para vocês. Aí, voltei. Olha só. Essa daqui é a ficha catalográfica desse material. Aí tem aqui, ó, a versão em português e a versão em inglês. E aqui nós temos as pessoas que trabalharam na capa. Rafael Brum. Diagramação, Joed Bezerra. E revisão, Elizabeth Barbosa. Estão de parabéns, porque até onde eu olhei esse material está perfeito, intacto. E eu gostei muito dessa capa. Gostei muito da diagramação dessa Bíblia também. Então, esse grupinho aqui de 3 aqui, ó, está de parabéns. Excelente trabalho. E aqui tem a ISBN da capa caramelo, que é essa daqui, cor soft, e essa daqui também a bege, que seria cor soft também,
mas é um acabamento diferente. E essa versão aqui é NVI 23 da Bíblica e também da Bíblica NVI 23 lá dos Estados Unidos também. Teve uma última revisão lá e essa daqui ela acompanhou, mas não quer dizer que isso daqui é a tradução direta do inglês, não é isso. Mas eles acompanharam a comissão da Bíblica e isso alinha mais as versões, traz um alinhamento, mas não quer dizer que é igualzinho tudo, tem diferença nos textos, mas ao mesmo tempo ficou bem interessante. O que eu posso falar para vocês logo de cara é que a versão em português ela é um pouco mais formal e a em inglês é um pouco mais contemporânea, mas não quer dizer que não dá para entender ou eles não trazem o mesmo sentido do texto. Mas a em inglês ela é um pouquinho mais contemporânea do que a em português. A em português ficou um pouquinho mais formal. Eu gosto muito porque ficou mais formal a em inglês, mas é só para vocês entenderem um pouco do que está acontecendo aqui. Só que essa versão aqui, ela se alinha melhor com a versão NVI 23 mesmo. Tá, gente? Se vocês acharem assim, por que então que não ficou com a NVI antiga? Porque realmente um alinhamento das duas ficou mais certinho desse jeito. E, ó, eu não mostrei aqui o comecinho, ó, é muito bonita, né? É muito bonita mesmo. Ó, dá vontade de ficar admirando para sempre. E olha só, um dourado muito bonito mesmo. E essa Bíblia ela é bem grossinha, parece até que ela é uma Bíblia de estudo. É porque ela tem duas versões, né? Tem duas versões aqui dentro, então por isso que ela é toda essa grossura e ela é costurada, ela tem todo um acabamento muito bonito. Essa Bíblia aqui ela é muito bonita. E eu queria mostrar para vocês algumas curiosidades que eu observei. Eu ainda não estou fluente em inglês, gente, não deu tempo. Mas quem sabe, né? Eu vou chegar lá. E eu queria observar uma coisa para vocês, olha só. Tem o índice em português e em inglês. Eu acho que essa Bíblia aqui, ela serve tanto para um público que fala português de forma nativa e quer passar a falar o inglês também no sentido contrário. Se você for americano, se a sua língua nativa for o inglês, né? Mesmo que, vamos dizer, a língua que você usa é o inglês, você tem muito acesso ao inglês, e você está querendo se habituar ao português para você conseguir falar o nosso idioma, pregar nessa língua ou ler a Bíblia, essa versão aqui também serve, esse exemplar serve também para uma pessoa que está querendo engatinhar no português, porque a gente percebe que ela é imparcial nesse sentido, ela não foca só no português, mas também não foca só no inglês, ela fica, sabe, ela encaixa perfeitamente nesses dois polos, eu acho isso muito interessante. Essa versão veio assim, mas também a versão que vem no outro exemplar, com as línguas mais difíceis, que é o ACF e o King James Version também. Aqui é o prefácio da NVI em português e o prefácio da NVI em inglês, que no caso é NIV. As duas têm leitura perfeita. E começa aqui o Antigo Testamento. Muito bonito, né? Essa folha aqui é uma qualidade muito boa. Dá para escrever. Aqui no comecinho, ó, meu esposo escreveu aqui, ó. E ele escreveu, olha só, não manchou do outro lado. Tá vendo? Eu achei bem interessante. Ele escreveu com uma caneta, deixa eu ver se eu pego para vocês. Ó, ele escreveu com essa caneta aqui, com esse tipo de caneta aqui. Aí, tipo, ela tem uma... Ó, ela tem uma escrita que mancha, dependendo da folha. E não manchou, vocês viram, né? Não manchou. Ó, essa caneta é da Bic, mas ela é aquelas canetas que, ó, deixa eu ver se eu consigo focar pra vocês, tá vendo? É daquelas que se você tocar e a folha for aquela que suga a tinta, mancha tudo. Aí, desse tipo de caneta aqui, tem umas canetas de melhor qualidade nesse sentido, mas essas aqui são as que eu tenho nesse estilo. Só para mostrar para vocês o tipo de caneta que essa Bíblia aguenta. Eu não escrevi com esse tipo de caneta, eu não penso em escrever nessa Bíblia, mas é só para mostrar para vocês. Tá bom? Só para ter essa tipo de norte, né? Mas eu não quero escrever nessa Bíblia, pelo menos não agora, não nos primeiros anos de uso. Eu quero que essa Bíblia aqui dure muito, muito tempo comigo mesmo. E aqui tá desse jeito, em português e inglês. Ó, aqui tá em português. No princípio,
No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Tá vendo? Esse daqui é em português, esse daqui tá em inglês. Não vou ler para vocês agora, vou deixar para outro momento. E ela é toda assim, sempre assim, português, inglês. Aí o texto aqui continua nesse lado, tá vendo? Porque nós temos esse lado em inglês. Sempre vai ter assim, vai ter as notinhas de rodapé da comissão, em português e em inglês. As notinhas nem sempre vão bater. Vai ter vezes que em português vai ter mais notinhas, mas por vezes também vai ter em inglês um pouco mais de notas. Mas eu, até onde eu pude ver, em português tem mais notas. A comissão de tradução em português trouxe mais notas. Eu acho isso interessante. O pessoal do Brasil gosta de trabalhar e eu acho isso muito bom. Muito interessante. Ó, por exemplo, desse lado aqui nem tem nota. Aqui tem uma nota só, mas já é alguma coisa, né? Aqui estava falando, olha só, o termo homem, ish, e mulher, ish, isha, formam um jogo de palavras em hebraico. Essa nota aqui muita gente conhece, mas é interessante. Aqui não temos essa nota. Pessoal, em inglês, se eles só leem a NVI, eles não têm essa nota. Olha só que interessante. Talvez se eles pegassem uma versão em português e fossem, olha que legal, eu não sabia disso. Né? Vamos dizer que eles não leem outra versão bíblica, porque tem gente que não gosta de ler bíblias mais formais e acha chato, e foca só nas bíblias mais dinâmicas e contemporâneas mesmo. Tem muita gente no Brasil assim, então por que lá fora não teria um público nesse sentido também, né? Mas olha só, deixa eu mostrar para vocês. Ela é muito bonita, né? Muito bonita mesmo essa Bíblia. A letra não é muito grande, mas sei lá, eu tô achando muito fácil de compreender, de tipo assim, bater o olho e conseguir ler. E vocês sabem que eu uso óculos, ó, eu uso óculos, mas nesse momento eu não estou de óculos. Inclusive, eu uso óculos para dirigir. Meu óculos de dirigir está em algum lugar que eu esqueci onde eu coloquei agora. Ah, achei. Aqui. Eu uso óculos para dirigir também, óculos de grau. Mas enfim, vamos lá. Eu achei a margem interessante, não dá para anotar, mas dá para você fazer breves observações, pequenininhas, sabe? Alguma sinalização. Eu achei legal. E ela é muito, muito elegante, essa Bíblia. Os subtítulos estão em cinza, o número está em cinza também e os versículos estão em cinza. O que isso me remete? Eles quiseram dar destaque ao texto. Foca no texto. As outras coisas são só para te dar um norte. Mas o foco aqui é o texto bíblico, português e inglês. Esse é o foco. Eu achei isso muito interessante. Inclusive, em alguns casos específicos, que o subtítulo em inglês e em português não está exatamente no mesmo lugar. Mas aqui, achei um, ó, acabei de falar. Aqui tem um subtítulo. Ó, a função dos levitas. Tá vendo aqui o subtítulo? Aqui não tem o subtítulo. Mas é o que eles fizeram? Esperaram aqui chegar no lugar e continuaram. Sabe? Eu achei muito legal isso. Olha só como é que o texto em português aqui é um pouco maior, o texto em inglês ficou mais curtinho, né? Mas é porque, né? Enfim, existem diferenças no sentido de, né, a palavra mais curta, mais comprida. Não vou saber explicar muito agora, mas em algum momento eu vou saber falar sobre. Ó, muito bonito. Só pela beleza, né? Mas não vai ficar só nisso, tá, gente? Em nome de Jesus, vou falar fluentemente o inglês e vou conseguir falar sobre o evangelho em inglês. Aí o pessoal pode falar, Daniele, por que você está buscando por isso agora? O YouTube tem um tradutor, aí a tradutora que traduz os nossos vídeos, né, para as outras pessoas. Eu acho isso muito legal. A ferramenta que o YouTube fornece para nós, muito interessante. Mas não é legal você conseguir conversar com uma pessoa na língua nativa dela, ou você conseguir explicar de forma aprofundada e pessoal, com as suas próprias palavras, o que o evangelho, o que a palavra de Deus faz. E se caso ela também fizer perguntas, você vai conseguir entender exatamente o que ela está falando. Você não vai precisar de um tradutor no meio do caminho, né? Refém da tradução. Pode ser que a tradução não seja tão bem trazida.
Então, não é interessante a gente ter esse tipo de dinâmica? Por isso que eu tô buscando por esse foco. Aqui, ó, outra, tá vendo aqui? Subtítulo, que aqui foi trazido e que não trouxe, ó, tá vendo? Aqui tem menos subtítulo. Isso eu já tinha percebido também, é porque eu não sabia que eu ia esbarrar. Aqui, ó, tem subtítulo, aqui não tem. E olha só, aqui em inglês tem 2 notinhas de rodapé, que em português não trouxe. Nesse caso aqui, nós ficamos na desvantagem. Aqui temos notas e aqui não temos. Aqui também é a mesma coisa. Aí, viu? Eu falando da versão em inglês, aí, ó. Paguei a língua. Mas aqui, ó, a gente ganhou desse lado. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Vamos lá. Ó, eu vou mostrar pra vocês lá em Salmos 25, só pra mostrar pra vocês rapidamente que eu não sei, vamos dizer, pronunciar. Eu não sei ler em inglês, tipo falar de forma fluente em inglês, eu não sei fazer isso. Mas eu identifico alguns termos, algumas palavras, e eu pude perceber que o Salmo 25 em português estava diferente do que está escrito em inglês. E eu fui lá, né, com meu amigo, o Gemini, me acompanha nessa jornada em muitos momentos. E então eu botei lá na tradução do celularzinho para ver o significado, o que batia certinho com a tradução para eu ler para vocês. E aqui em português, eu vou ler em português primeiro para vocês verem. A ti, Senhor, eleva a minha alma. Em ti confio, ó meu Deus. Não deixes que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Eu li o versículo 1 e versículo 2. E se vocês estiverem perguntando sobre a versão antiga da NVI, bate certinho também. Eu tenho um exemplar aqui que também é da Thomas Nelson. Esse daqui só contém os salmos. Ó, Thomas Nelson aqui, ó. Ele é na versão antiga da NVI e ele também bate certinho. Se vocês olharem, o versículo 1 e o versículo 2 bate certinho com esse texto aqui, ó. A ti, Senhor, eleva a minha alma, em ti confio, ó meu Deus. Não deixes que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Esse daqui bate certinho com a versão NVI 23. No caso aqui, o que ficou diferente foi só a versão em inglês. Aqui em inglês está escrito assim, ó. Em ti, Senhor, meu Deus, eu confio. Confio em ti. Não me deixes ser envergonhado, nem permitas que os meus inimigos triunfem sobre mim. Aqui eu li o versículo 1 e o versículo 2. O que acontece? Na versão em inglês ficou um pouco mais contemporâneo. Na versão em inglês, ele preservou termos, mas visando a língua original, a língua hebraica original, a poesia hebraica. Ele preservou termos, mas pensando na palavra hebraica original. Isso aconteceu na NVI do Brasil. A NVI 23 e a NVI 2000 também fez isso, pelo menos no Salmo 25. Já na NVI dos Estados Unidos ficou um pouquinho mais contemporânea. Aconteceu isso agora. Não é só agora que vai acontecer. Mas, no modo geral, elas batem, assim, sabe, bastante. Essas duas versões são muito tete a tete, mas vai acontecer isso de vez em quando. Aí, conforme você for estudando, você vai perceber essas pequenas diferenças, né? Mas não é sempre vai acontecer, tá bom, gente? É só para vocês terem uma noção do que eu tô falando. E tem algumas outras diferenças também que eu queria mostrar para vocês, ó. Que eu observei de forma muito breve, assim, sabe? Tipo, analisando mesmo. Ó, muito bonito, né? Olha só. Deixa eu pegar um texto que é pequenininho pra gente ver se fica certinho. Amós, Abacuque. Esse aqui não é tão pequeno. Eu acho que é mais lá. Aqui também tem textos que são pequenos, mas eu acho que eu não vai acontecer de ser tão pequeno assim, né? Lá no Novo Testamento eu sei que tem. Ó, deixa eu ir lá para o Novo Testamento, só para mostrar isso para vocês, que senão eu vou esquecer. Depois a gente volta para onde eu quero falar. Aqui, 2 João. Olha só, os 2 João do lado, assim, ó. Muito bonitinho, né? Eu achei assim, ficou muito
Sei lá, ficou muito fofo. Olha só que bonitinho. E aqui, mesma coisa. 3ª João, olha, bateu certinho. E eu acho que aqui também a Judas bateu certinho. Ah, não, o Judas ainda teve um finalzinho. Queria mostrar para vocês, aqui em Coríntios, quando acontece... Em Romanos também acontece isso. Deixa eu ver se eu acho em Romanos para vocês, que está mais perto. Ó, deixa eu ver aqui. Aqui, versículo 17 de Romanos 16. Romanos 16, versículo 17. Ó, aqui está escrito assim: peço, irmãos, que tomem cuidado. Tá vendo aqui? Irmãos. Em inglês é diferente. Olha aqui. Aqui está escrito irmãos e irmãs. Tá vendo? Esse termo aqui é irmãos e irmãs. Aí você fica assim, por que eles colocaram assim? Eles entenderam que irmãos aqui estava falando para destinado aos homens e às mulheres da igreja. Então, eles trouxeram irmãos e irmãs. Traz certa clareza. Tem gente que não gosta disso, mas eu achei interessante. E já em português só falou irmãos. A gente compreende o que está sendo dito, que está falando com toda a igreja. Só que tem gente que tem dificuldade de entender. Então, você precisa levar em conta o contexto. Só que aqui em inglês já ficou mais fácil. Por isso que eu falei que é um pouco mais contemporâneo. Já facilitou esse entendimento. Então, gente, aí a língua em inglês ela é um pouco mais contemporânea do que a linguagem em português. A gente consegue perceber essas diferenças e é interessante também você ter essa possibilidade de ler em 2 idiomas diferentes. É bom que a gente faça isso, porque a gente não sabe do dia de amanhã, então a gente tem que se preparar. É claro que nem todo mundo vai ir por esse caminho, claro que não. Isso talvez não seja possível ou acessível a todas as pessoas. Mas eu vou me esforçar ao máximo para eu conseguir. E quem sabe, né? Deus não está me chamando para algum movimento que algum dia lá no futuro, talvez não tão longe, eu precise pôr em prática tudo isso aqui que eu esteja me preparando. Mas eu vou fazer o que me cabe fazer, né? O que é possível que eu faça. E é claro que Deus vai entrar na frente, porque se for só por minha conta, eu não consigo fazer nada. Então, gente, é isso. Mas eu queria mostrar um pouco dessa Bíblia. E quando eu estiver conseguindo ler alguma coisa em inglês, aí eu venho aqui para ler com vocês, para mostrar para vocês essas diferenças no texto. Mas, no geral, eu gostei muito dessa Bíblia. O material dela é muito bom, de muito boa qualidade mesmo. Material excelentíssima qualidade. Sem falar que o material é de excelentíssima qualidade também, além de ser uma peça muito bonita também, né? Então, gente, é isso. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos nós. Deixem aí nos comentários se vocês têm desse material, se vocês já possuem esse material ou um material parecido. Eu sei que a Editora Vida também, há tempos atrás, publicou uma versão parecida com essa daqui, mas houve atualizações na tradução, tanto da de português quanto da de inglês, por isso que ficou numa versão mais antiga, mas também é bom, também é interessante. Aí eu só tô citando para vocês, mas a que eu tenho é essa daqui. E deixem nos comentários se vocês gostam de fazer essas experiências e estudar desse jeito e tudo mais. Que Deus abençoe a todos nós. Até o próximo vídeo. E no próximo vídeo eu vou tentar trazer para vocês o presente que tá faltando, vai chegar para mim. Aí eu vou fazer um vídeo completinho para vocês. E foi uma grata surpresa para mim. E eu acho que vai surpreender vocês também. Fique com Deus e até o próximo vídeo.